Olá, meu nome é Kelson Moreira, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em arte do IFCE. Nesse artigo, eu proponho analisar os documentos da Base Nacional Comum Curricular e do documento curricular referencial, fazendo relações entre eles e buscando a contribuição desses documentos para a aprendizagem de conteúdos locais e regionais do Ceará no ensino médio. O ensino básico no Brasil, ele tem a sua oferta garantida de forma gratuita e universal por meio da LDB, que é de 96. O ensino médio é uma fase do ensino básico que é de responsabilidade de cada estado e teve a sua obrigatoriedade efetivada depois da criação do Fundeb, que é de 2007, e da Emenda Constitucional 59, que é de 2009. De 96 para cá, o ensino público teve diversos instrumentos norteadores da construção de seus currículos, como também acesso a programas suplementares que garantiam, por exemplo, os livros didáticos e a merenda escolar. De 97 até 2007, o que nós vemos foi um aumento do número de matrículas, depois uma estabilidade desses números e uma melhoria da taxa de aprovação e uma diminuição da distorção entre a idade do aluno e a série que ele está cursando. E aí, em 2018, nós temos a elaboração do DCRC, que é o Documento Curricular Referencial do Ceará, já no contexto da Lei 13.415, que determinava a implementação da base. Contextualizando essa questão da implementação da base, aquela lei 13.415, ela foi aprovada no final do governo Temer, após o golpe que impeachmentou a presidenta Dilma Rousseff. É um documento eivado de ideologias políticas que tem interferência de grupos particulares. Essa implementação se deu também no contexto da pandemia de Covid-19. Também passou por um ano eleitoral difícil, que levou ao poder um grupo que de 2019 até 2022 desferiu ataques sistemáticos à educação. E é importante lembrar que no final de 2022 o presidente Lula foi reconduzido ao poder. Ele chamou Camilo Santana, ex-governador do Ceará, para ser ministro da Educação, e o Camilo, por força de pressão popular, suspendeu o calendário de implementação da base, abriu uma consulta pública e agora já tem aí um sumário dessa consulta, com a apresentação de propostas que devem ser analisadas pelo Senado e pelo Congresso. Isso é uma discussão corrente. O DCRC ele foi lançado em 2021 na versão provisória, não tem uma versão definitiva. Ele incorpora a base, amplia a importância do desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais e acrescenta objetos de conhecimento que são particulares à identidade do povo cearense. Sobre essa questão das habilidades e competências, é importante ressaltar porque são o fundamento da base. Se articulam na medida em que competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. É uma tentativa de elaborar currículos não focados em conteúdos, mas focados nos indivíduos. Daí, segundo Manfred, esses não são conceitos novos, eles estão aí já circulando. Existe nos Estados Unidos uma discussão desde a década de 60. Ele pontua e destaca o papel da Unesco e da OCDE na medida em que eles imprimiram um ensino mediado por habilidades e competências, logicamente voltado pelos interesses neoliberais, e que habilidades e competências já estavam presentes desde as diretrizes e os PCNs. Tanto o DCRC como o BNCC afirmam que a formação geral básica deve ser, portanto, a articulação entre essas habilidades e competências que estão na base, somado aos conhecimentos, ao contexto de cada local, o contexto da cultura local, regional e mundial. Então, o currículo deve ser formado, uma parte pela formação geral básica e uma parte que eles chamam de diversificada, que ficou conhecida como itinerário formativo. Sobre esses itinerários formativos, que são um conjunto de disciplinas, projetos e tal, etc., as escolas, as redes de ensino, elas têm autonomia para a criação dessas ofertas de itinerários formativos, e o aluno ele vai escolher, em tese, dentre aqueles vários itinerários, aquele que melhor se adequa ao seu projeto de vida. Daí, Fávero faz uma ressalva sobre essa questão da liberdade de escolha e ele destaca dois conceitos, o da macro e da micropolítica. O da macro, onde são definidas as políticas públicas, e o da micro, onde essas políticas são interpretadas, recontextualizadas e implementadas.
Daí no ambiente macro, nós tivemos uma propaganda encantadora, falando de customização de currículo, de itinerários formativos diversos, protagonismo, busca de individual de ser, estar no mundo, enfim. Mas, na verdade, as escolas públicas, na sua maioria, não conseguiram implementar essa diversidade de itinerários formativos e o que tem são arremedos pré-formatados em sintonia com a demanda do mercado, evidenciando aí um enfraquecimento da formação cidadã e humanística, que é percebido pela diminuição da carga horária e do empobrecimento de saberes que são advindos, por exemplo, das artes, da filosofia e da sociologia. Mas na construção teórica do DCRC, especificamente na arte, o que se propõe é uma escola com espaço que propicia a pesquisa, a criação, alunos percorrendo essas trilhas de conhecimento, experimentando as 4 linguagens da arte, né, artes visuais, música, dança e teatro, valorizando as questões locais, dando importância à questão da identidade cultural para a formação dos sujeitos críticos, criativos e assim por diante. Ana May Barbosa faz uma ressalva no que diz respeito à obrigatoriedade, falando da conquista que isso foi, quando em 2016 foi aprovado no Senado a obrigatoriedade do ensino de música, teatro, artes visuais e dança, apesar de colocar em pauta a figura do professor polivalente, que é aquele que, apesar de ser formado em apenas uma linguagem, tinha a obrigação de ensinar as 4 dentro do ambiente escolar. Mas a obrigatoriedade da arte no ensino médio já era em si uma conquista, e o que tem hoje é o enfraquecimento disso, na medida em que os conhecimentos de arte estão diluídos dentro da área de linguagens e suas tecnologias, junto com língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Então, considerando toda essa complexidade, não só para entender, como também para pôr em prática o que está exposto na BNCC e no DCRC, não é difícil concluir que é preciso também um investimento na estrutura das escolas e na formação docente. E aí não passa despercebido uma característica da rede de ensino cearense, que foi a criação de sub-redes de ensino. Então, no Ceará existem as escolas estaduais de educação profissional, as escolas estaduais de tempo integral e as escolas regulares, onde estão matriculados a maioria dos alunos, e ainda uma distorção que são os anexos escolares. E Vidal e Vieira ressalta já aí uma desigualdade na oferta dentro da própria rede, uma vez que as escolas de educação profissional são as que têm as melhores estruturas, a maior carga horária, um currículo bem dividido, 3 refeições ao dia, e os alunos que estão matriculados também no ensino médio, mas nos anexos escolares, eles têm as piores estruturas, cursam no turno da noite, têm uma carga horária de 3 horas, às vezes não tem sequer a merenda escolar disponível. Contudo, essa divisão propiciou com que o Ceará ampliasse o acesso ao ensino médio e aumentasse as aprovações dos alunos advindos do ensino público no Exame Nacional do Ensino Médio. Daí, Ana May Barbosa faz uma ressalva para o risco de reproduzir um modelo de educação que aprofunde as desigualdades, principalmente entre ricos e pobres, como na época da ditadura, quando as escolas particulares preparavam os estudantes para o ingresso nas universidades e o ensino público preparava o aluno para o ingresso no mercado como mão de obra barata por meio da formação técnica deficiente. Fazendo já considerações, o DCRC ele traz no seu escopo as artes regionais e a cultura popular cearense, mas isso não ameniza o impacto da BNCC sobre as escolas públicas do Estado. Então, uma crítica é a preocupação de que, em nome de um projeto neoliberal, as grandes avaliações como o Enem, o PISA, a Prova Brasil, possam levar a uma educação que não valoriza adequadamente a autenticidade e a identidade cultural dos alunos. Trago aí uma citação do Paulo Freire sobre essa questão da contextualização, onde ele sintetiza dizendo que a gente tem que respeitar os níveis de compreensão que os educandos estão tendo de sua própria realidade e que impõe a eles a nossa compreensão em nome da sua libertação é aceitar soluções autoritárias como caminhos de liberdade. Então, pensando dessa forma e comparando com a intenção da lei 13.415, o que temos é o contrário, um forte apelo e pressão no sentido da base ou dos conhecimentos gerais e da construção de itinerários formativos que desconsideram a formação humana em nome de uma formação técnica para o mercado
desvalorizando assim, justamente aquilo que vem da realidade de cada um. Muito obrigado a todos.